Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Travando Conhecimento. Meu nome é Ângela de Santana, muito prazer. E você já sabe que quando eu apareço aqui é para contar caso criminal verídico internacional. E agora não é diferente. Eu vim aqui no canal para trazer o caso de Janelle Matheus, um caso de desaparecimento que ocorreu nos Estados Unidos da América, no estado do Colorado, na cidade de Greeley, em 1984. Mas antes de eu continuar com o nosso caso criminal, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal a se inscrever, a tocar no sininho, a deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo se você tiver gostado do conteúdo. Porque você agindo assim estará contribuindo para o crescimento do canal. Mas então, o caso da Janelle Matheus é, é um caso assim que traz o maior pesadelo de qualquer pai, que é o desaparecimento de uma criança de dentro da sua própria casa. Foi isso que aconteceu com o casal Jim e Glória Matheus. Um casal apaixonado, feliz, casados há um ano, que viviam a um casamento conjugal assim espetacular. Casados até hoje. E eles tinham uma filha, a Jennifer. E com o passar do tempo, eles receberam a a Janelle Matheus com 6 semanas de vida. Ela foi adotada com todo o carinho e amor. Então, eles seguiram a vida, a, a correria, a luta pela estabilidade financeira, porque o amor e a felicidade da família já estava completa com a chegada da Janelle Matheus. Então, depois de 6 anos, o Jim conseguiu um trabalho, sabe, muito bom, numa escola cristã na cidade de Greeley. E estava começando a ficar perfeito a vida profissional dele, a carreira dele. E ele, muito dedicado, estava conseguindo florescer. As crianças logo conseguiram escola, foram estudar, e a Glória a cuidar da casa, da família. Eles levavam uma vida normal, muito feliz e tranquila. E passado o tempo, a carreira do Jim floresceu mais ainda. Ele foi admitido no cargo de diretor de uma escola do ensino fundamental. Então, assim, o casal só tinha que agradecer, sabe? Tava realização, só realização, até aquele momento na vida deles. Eles moravam num lugar maravilhoso, sabe? Um modelo de segurança dentro do estado do Colorado. Uma cidade, a comunidade valorizava muito a família. Era o lugar perfeito para se criar os filhos, para viver com tranquilidade, com paz, sem sobressaltos. E a Janelle estudava no colégio próximo ao colégio da irmã mais velha, da Jennifer. E várias pessoas deram seus depoimentos. E tem
falar da mãe dela e a amiguinha dela de escola, a Dina Ross. Ela fez um depoimento muito lindo falando sobre a Janelle. A Janelle, ela tinha 12 anos quando ela desapareceu da casa dela. Olha bem, gente, da casa dela. E o que se falam todos é que a Janelle era uma menina de uma personalidade dinâmica, sabe, que transbordava a vida, era feliz, ela amava o Natal, ela amava música, ela já tinha decidido com 12 anos de idade a profissão dela, sabe, ela ia ser uma artista, ela ia trabalhar no teatro. Ela já fazia teatro na escola. Ela e a amiguinha inseparável dela, a Diana, que se conheceram na escola e passou todo, toda a infância delas juntas. Descobriram que os pais frequentavam a mesma escola, a igreja no domingo, então elas praticamente passavam o tempo juntas, durante a semana na escola e no fim de semana, no domingo, era certo, elas se encontravam na igreja, faziam teatro juntas, elas participavam juntas também do coral de honra da igreja, e esse coral se apresentava na época de Natal, na árvore da cidade, na árvore natalina, e apresentava músicas, né, natalinas, e para qualquer festividade que houvesse e que o coral fosse requisitado, né? Então, assim, eventos que não faltavam para elas. E elas pedalavam juntas também, pegavam uma bicicleta, pedalavam, davam gargalhadas, faziam festas de pijama. Então, era pura amizade, era pura alegria. As duas tinham uma amizade muito bonita, muito harmoniosa. E ela Diana fala que a Jonelle Matheus era o sol da lua dela, porque ela era totalmente contrária a Janelle. Ela era quieta e tímida, e a Janelle era uma explosão de energia, um turbilhão de felicidade. Era comunicativa, era popular, era tudo. A Glória, mãe da Janelle, contou que no último aniversário dela, da Janelle, ela perguntou para ela, falou, Janelle, o que você quer ganhar de presente de aniversário? E a Janelle respondeu assim imediatamente, eu quero um bolo rosa de morango. Não titubeou. Então ela era assim, sabe? Ela respondia tudo na lata. Ela não era do tipo daquela criança que você ia perguntar para ela o que você quer ser quando você crescer e ela ia ficar na dúvida. Ela ia te responder na hora: eu quero ser artista, eu vou trabalhar no cinema. Essa era a Janelle, sabe? Todos, a maioria na escola conhecia a Janelle. Ela sabia conversar com pessoas de toda a idade. Parecia que a Janelle sabia que ela ia ficar pouco tempo aqui, sabe, com a gente, porque ela tinha, assim, ela respirava e ela inspirava vida, muita vida, sabe? Ela amava a vida, amava o Natal, amava as festas, amava a família, a mãe, a irmã, o pai, as amigas. Ela gostava de tudo, sabe? Tinha um imenso amor por todos. E quando chegou dezembro, a data mais linda do ano, começou o verão, aquele frio muito grande, né? Muita neve,
todos se preparando para um Natal, né? E as crianças ensaiando na, no coral, a Janelle, e todo mundo na expectativa do Natal, né? No corre-corre. E a mãe da Janelle resolveu fazer uma visita natalina para o pai dela, que estava doente. E ela escolheu a data mais próxima possível do Natal. E o Jim ficou com as duas meninas, sabe? Ela viajou, ela foi fazer a visita do pai dela lá em Los Angeles. Então, chegou o dia 20 de dezembro, um dia gelado, mais frio que teve do inverno. E ele estava sem saber o que ia fazer, porque as duas filhas tinham um evento no mesmo dia e na mesma hora. Então, o pai da Diana, amiguinha da Janelle, se ofereceu gentilmente para ele para deixar a Janelle em casa naquele dia para ele, para facilitar a vida do Jim. E o Jim, o pai da Janelle, aceitou. Falou, olha, para mim tá ótimo, muito obrigada. E ele seguiu no dia 20 de dezembro de 1984. Ele, à noite, ele seguiu, deixou a Janelle para apresentação e seguiu com a Jennifer para a escola. Ele ia ter um jogo de basquetebol. E ele ficou com ela, lá com a Jennifer, para assistir o jogo com a Jennifer, para de lá já ir para casa. Então, o, o pai da Diana, o Ross, deixou a Diana na apresentação. Então, terminando a apresentação, todo mundo ficou emocionado. Uma apresentação linda, maravilhosa. A cidade estava linda, aquele clima maravilhoso de Natal. Terminada a apresentação, ele pegou as crianças, a Diana e a Janelle, e foi em direção à caminhonete dele, colocou as meninas lá atrás, o cinto tudo certinho, e guiou, dirigiu para a casa da Janelle. Chegando na casa da Janelle, eram as 8h30, mais ou menos, que eles chegaram. Então, a Janelle desceu, deu tchau, como era habitual. Ele tinha muitas vezes já deixado a Janelle em casa. Ela se despediu da Diana, como normalmente. Não tinha nada de anormal ali naquela noite. Ele pegou a mãozinha dela e foi com ela até próxima à porta da casa, esperou ela entrar, a porta da garagem estava aberta, mas aquilo ali era uma coisa habitual, porque na cidade a fechadura das portas eram desnecessárias devido à segurança que existia e a confiança, né, que existia entre todos os moradores. Então, ali não se trancavam portas, não se fechavam portas. Todo mundo vivia com as portas abertas, as crianças brincavam na rua com a maior liberdade possível. Não tinha, o pai não se via preocupado de ficar olhando a criança brincar lá fora, ou não, a criança ficar trancada dentro de casa porque não podia brincar lá fora. Não, lá era a liberdade, sabe? As crianças viviam em total liberdade. Não havia medo naquele lugar. Então, ele esperou ela entrar, acender as luzes, ela deu tchau para ele e ele voltou para a caminhonete. Olhou, viu que a luz da caminhonete, ele viu que a luz estava ligada, ele foi embora. Aí, por volta das 9h, 9h e pouca, o Jim voltou para casa, voltou sozinho. E a Jennifer, a filha dele mais velha,
Quando ficou na escola ainda para terminar, ele não ficou para terminar de ver o jogo por causa da Jonelle. Então ele chegou em casa, ele entrou, e ele não percebeu nada de errado ali naquele momento. A televisão estava ligada, o sapato que ela usou, né, que ela tinha usado para apresentação, estava guardado na sapateira, ajeitadinho, certinho. A meia também estava no sofá, sabe? Ele chamou, ela não respondeu, tornou chamar, ele não respondeu, mas aquilo para ele não estranhou aquilo, né? Aquilo acontecia todos os dias e toda hora. Então, olhou, ele não foi lá em cima para ver se ela estava no quarto, nem nada. Ele já foi direto para a cozinha e ele viu que no balcão tinha um recado que a Janelle tinha anotado para ele, de um telefonema de um amigo dele. Então, aí ele acalmou mais, né? Chamou ela de novo, ela não respondeu. Então, ele aproveitou, falou: ah, ela está lá em cima, deve estar fazendo alguma coisa. Eu vou aproveitar e vou embrulhar o presente de Natal dela e colocar na árvore. Fez isso, embrulhou o presente rapidinho, pôs lá na árvore e chamou ela novamente. Ela não respondeu, ele foi no quarto dela. Então, chegando no quarto dela, o quarto estava vazio e ela não estava lá. Então, ele gelou. Ele falou: o que é isso? A Janelle não está aqui. Ele desceu e pensou: vou esperar a Jennifer chegar, porque a Jennifer deve saber algo da Janelle. Por que que a Janelle não está aqui? Esperou dar 10 horas, a Janelle chegou. A Janelle não, desculpa, gente. A Jennifer chegou. E a Jennifer não sabia nada, absolutamente nada da Janelle. Então, ele, ele caiu na ficha, né? Algo aconteceu. Pegou o telefone e começou a ligar. Ligou para o Ross, o pai da Diana, que tinha deixado ela, perguntou por ela. Ele falou: não, eu estive aí, deixei ela tal hora, tal, esperei ela entrar, acender as luzes. Era 8h pouca, quando eu deixei ela aí. Assim que terminou a apresentação do coral. Então, ele se desesperou totalmente, porque o Ross acordou a amiguinha dela, a Diana, e perguntou para a Diana se ela sabia alguma coisa, sabe, que a Janelle não estava em casa, se ela sabia onde que a Janelle poderia estar. Ela falou: não, não sei. Então, todo mundo entrou em desespero e o pai da Janelle ligou para a polícia local. E a polícia, assim, fez uma varredura investigativa. A polícia chegou já foi pegando depoimento das pessoas, não perdeu tempo, sabe? No outro dia esperou, o outro dia já começou a fazer as investigações, colher depoimentos de vizinhos de toda a rua e concentraram na casa. A investigação ficou muito concentrada no Jim, o pai da Janelle. Eles, tanto do pai quanto na mãe da Janelle, eles fizeram o teste do polígrafo, teste da mentira, todos os dois fizeram. Foram investigados, assim, minuciosamente, microscopicamente. A Jennifer, amiga, a irmã da Janelle, também foi investigada microscopicamente, sabe? A casa foi totalmente vasculhada, sabe? Eles usaram pente fino ali para tentar conseguir impressões digitais,
né, algum cabelo, né, saliva, qualquer tipo de evidência que pudesse eh, levar ao, ao culpado, né, a uma pista do que tinha acontecido. E ao redor da casa, como tinha nevado, tinham marcas, parecia não, foi usado o sino, aquela com espécie de garfo, né? Uma vassoura que elas têm, elas parecem um garfo, um dente de garfos, para puxar a neve, a folha, e puxar a neve mesmo, quando tem muita neve. Então, tinha lugares perto da janela, ao redor da residência, à frente da residência, onde tinha neve, que tinham marcas de sapato que tinham sido desmanchadas com esse ancinho, sabe? E a polícia não conseguiu pista nenhuma, apesar dos dias de trabalho árduo. A comunidade toda foi de uma solidariedade com a família incrível. Eles ficaram durante todo o dia, dias e dias, eh, com, com cartazes na busca por Jonelle, em volta, nas cidades vizinhas, sabe? Nos pastos, sabe que lá tem uma área, não tinha na época, né, uma área rural, então, nos pastos. E olha que, como eu disse para vocês, foi um inverno bem frio. E eles não desistiam porque ninguém queria passar o Natal com aquela tristeza tão grande, sabe? Eles nunca imaginaram, nunca passaram pela cabeça deles que um dia seria possível uma criança sumir dentro daquela cidade. Seria mais fácil nevar no deserto do que uma criança desaparecer ali. Acontecer qualquer tipo de violência com uma criança naquela pacata cidade, segura e cheia de confiança. Então, era difícil demais de acreditar que a Jonelle, uma criança de 12 anos, conhecida por todos, tinha desaparecido assim no ar, sem deixar pista. A polícia não conseguia. Foram dias, depois de dias, semanas, depois de semanas, meses, anos, e passou para décadas, sabe? E vieram policiais de, de outros estados, dos Estados Unidos, sabe? Pegaram o caso, sabe, para trabalhar no caso. E não foi adiante. Não conseguiram, sabe, nenhuma solução, não conseguiram nenhuma pista, nenhum caminho a seguir, sabe? Foi um caso totalmente misterioso, um pesadelo, sabe? Porque você ter uma pessoa desaparecida é um pesadelo. Agora, uma criança desaparecida é um pesadelo com tortura, com tortura. É quase inaceitável. Então, e inacreditável, né? A pessoa ter coragem de sumir com uma criança. Então, gente, os anos foram passando e não teve solução. O presidente da época nos Estados Unidos era o Ronald Reagan. E ele, em 1985, fez um comício onde ele citou o nome da Jonelle Matheus e ele falou sobre o desaparecimento dela,
sabe, pediu que fosse esclarecido, que houvesse o maior empenho possível da polícia para que esse desaparecimento fosse elucidado. Nos anos 80 começava no mundo todo e principalmente nos Estados Unidos a acontecer muitos sequestros de crianças, que naquela época se chamava rapto, é um sinônimo, é a mesma coisa, né, de crianças. Crianças desapareciam assim no, no, no ar. As pessoas não tinham noção do que tinha acontecido. A criança não podia sair indo para a escola, era voltando da escola, desapareciam. Então, a polícia estava empenhada em descobrir, sabe, o que tinha acontecido com a Janelle. E aí, eles, depois desse pronunciamento, né, do, do presidente, foi criado um programa. E esse programa consistia em ajudar a polícia a espalhar cartazes, né? A conseguir encontrar as pessoas, as crianças desaparecidas. Então foi criado esse programa onde a foto da criança com a identificação dela, com os dados, informações, eram colocadas na caixa de leite e todos os estados adotaram e espalharam, né, colocaram nas caixas de leite a foto da Janelle. A Janelle foi a primeira criança a colocar, a ter a foto na caixa de leite. E esse programa existe em alguns estados nos Estados Unidos até hoje. E foi o que ajudou a esclarecer, a encontrar muitas casas, muitas crianças foram encontradas através da caixa de leite, né, que foi assim uma ideia espetacular, né, para a época, né, que não tinha essa comunicação toda, não existia internet acessível a todo mundo, né, o celular, não tinha essa tecnologia. Então, como o leite era a comida, a bebida mais é, comprada, usada, né, na alimentação para criança, foi escolhido para colocar as fotos das crianças desaparecidas e foi um sucesso o programa. Então, mesmo assim, sabe, com a foto da Janelle circulando no estado, no país inteiro, não teve solução, não teve sussurro. Não chegou, nem que disse que me disse, não chegou ninguém para, com alguma prova, alguma pista que a polícia pudesse seguir ali. Então, o caso ficou por mais de 30 anos engavetado, empoeirado. Sabe, as famílias sofrendo o pesadelo de não ter um encerramento no sofrimento deles, né? Porque o mais triste é você não poder, não ter notícia, não saber o que aconteceu, né? Ela está viva, ela está morta, o que se passou, né? Então a família não teve isso. Mas foi quando em 2019, numa cidade, num distrito próximo de Greenway, os escavadores estavam trabalhando num gasoduto e eles encontraram uns restos mortais, ossadas, né, de
uma criança. E nesse material tinha um tecido, sabe, com as cores que a Jonelle usava, estava usando, com as cores das roupas que a Jonelle estava usando quando ela desapareceu. Então, o delegado da cidade pegou e fez o teste de DNA com essas ossadas. E se chegou à conclusão que era a Jonelle Matheus. Os resultados deram positivo para ela, os resultados de DNA. Então, a polícia, o departamento de polícia de Greenlee, estava com dois detetives, o Mike e o parceiro dele, que já estava trabalhando no caso, sabe? Tinha sido reaberto. E eles, antes da ossada, eles já estavam trabalhando no caso. Então, foi um trabalho árduo para eles, porque pegar um processo de 1980, que era todo feito à mão, né? Os boletins de ocorrência, todas as anotações, né, eram feitas à mão. Não existia o computador, não existia nada digital, o eletrônico nem pensar, né? Então, foi muito difícil eles pegarem todo o arquivo da Jonelle, todos os recordes que tinham lá, os repórteres, todas as anotações, todos os BOs, todas as denúncias, sabe? E compilar isso, sabe? Esses dados para análise, sabe? Essa compilação que eles fizeram para análise, colocar tudo, sabe, no lugar que era relevante, demorou um ano. Um ano. Depois que eles terminaram com essa, com essa atualização do, do processo, do arquivo, passando tudo para o computador, né? E compilando o que eles tinham de provas, de dados, de depoimentos, tudo, 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 tudo. Tinha 28.000 páginas. É menor que isso. É muita coisa. E quando eles fizeram isso, essa compilação, nos dois primeiros parágrafos, o nome de Steve Penk estava ali 298 vezes. Gente, isso é muita coisa, né? 298 vezes. Então, isso chamava a atenção deles, né? Aquele nome lá, Steve Penk. E quando a ossada foi encontrada, a ossada da Jonelle Matheus foi encontrado, eles, o detetive Mike, o parceiro dele, resolveram procurar o Steve Penk, fazer uma investigação para ver onde que ele estava morando, o que tinha acontecido com ele, para fazer uma entrevista com ele. E eles descobriram que o Steve Penk não morava mais em Greeley, que depois, 2 anos após o assassinato, o desaparecimento da Jonelle Matheus, ele tinha se mudado com a família para Idaho, o estado do Idaho, nos Estados Unidos, para a cidade de Twin Hills. Então, eles trataram de conseguir, né, uma entrevista com ele.
Ele era uma pessoa que tinha se candidatado por 2 vezes ao cargo de governador de Idaho. Ele tinha concorrido também uma vez para o cargo de vice-presidente, não, vice-governador de Idaho. Então, ele não ganhou em nenhuma das vezes, nunca ganhou. Ele também concorreu para ser o xerife lá da cidade, também não ganhou. E pelo sinal ele concorria muito para esses cargos, né? Então, é, no, a perícia que foi feita na alçada também notificou, né, que ela tinha um tiro, marca de tiro no crânio. Então, que o caso da morte da Janelle Matheus foi um assassinato, um tiro, arma de fogo. Então, eles entraram em contato com Steve Bank, sabe? Com a polícia, e eles estiveram para conversar com ele na entrevista, e ele falou para eles, falou, olha, eu não vou responder nada. Veementemente recusou a responder. Ele disse qualquer pergunta. E ele falou, eu não vou responder nada sem o meu advogado, sem a presença do meu advogado. Então, essa recusa dele em colaborar, em responder para a polícia, assim, foi o ponto crucial, porque eles não tinham ele como um suspeito. Eles queriam simplesmente conversar com ele a respeito, como uma testemunha de algo, porque ele, ele tinha, ele tinha se inserido, ele se inseriu, o Steve Bank. Ele tinha lá 299, não, 300 depoimentos, todos eles. Não foi ninguém que citou o Penck ou coisa assim. Ele mesmo, o Penck mesmo, se inseria, sabe, dentro do processo. Para a cena do crime, ele teve, assim, uma obsessão com o caso muito grande, sabe, que os detetives ficaram alarmados e não tiveram dúvida em indiciar o Steve Bank no mês de setembro. O corpo da, da Janelle foi encontrado em julho. 2 meses, a polícia de Greeley já tinha anunciado o Steve Bank como assassino e sequestrador de Janelle Matheus. Porque eles não tiveram, dentro de tudo que eles já tinham visto dentro do processo, de quando eles foram para entrevistá-lo e ele não quis, falou que só falava com o advogado. E ele, o Steve Bank, deu uma entrevista para o jornal, muito importante, o jornal local lá de Idaho. Ele não teve nenhuma dúvida em comentar com os jornalistas a respeito do caso da Janelle, sabe? Ele falou que ele não tinha nada a ver com o desaparecimento da Janelle, que ele não conhecia os pais,
da Janelle, que ele não conhecia a Janelle, que ele ficou conhecendo a Janelle através do desaparecimento dela, que ele teve um interesse pelo desaparecimento da Janelle, que ele e a esposa dele tinham uma viagem programada para o outro dia, sabe, após a morte da Janelle, que eles já tinham carregado o carro, que já estava tudo arrumado, sabe, para viagem. Ele ia fazer uma viagem para a Califórnia, passar uns dias de Natal com os familiares, sabe? E ele falou que tinha documentos, sabe, provando essa viagem que ele tinha feito, que ele teria feito. Isso tudo ele deu esse depoimento para os jornais, o jornalista. E a polícia chamou, depois que ele foi indiciado, ele estava na cidade de Twin Hills. Então, ele foi detido pela polícia, sabe, pelo delegado da cidade de Boise, e ele ficou detido, esperando ser transferido para o Colorado. Então, ele esteve lá, preso. Então, a polícia, no dia do, do sumiço, do desaparecimento da Jonelle, tem, sabe, o depoimento do Steve Penk falando, sabe, do ancinho que tinha, eh, que tinha desmanchado as pegadas de sapato que estavam na neve. Sabe, a polícia encontrou tudo que ele falava, dava depoimento para a polícia, mas os detetives, os investigadores da época, assim, deixou tudo que ele falava, assim, passou despercebido. Ele passou totalmente despercebido pela investigação. E ele tinha certeza, sabe, de que aquela obsessão que ele tinha com a polícia, sabe, não teria, sabe, ele tinha certeza que a polícia não ia chegar até ele. E como não chegou, né? Então, quando a esposa dele foi ouvida, ela contou, sabe? Ela contradiz tudo que ele falou. Ela disse que ela foi feita as mesmas perguntas para ela a respeito do dia, né? Do desaparecimento da Jonelle na época. Então ela conta que eles não tinham viagem programada, que eles viajaram de repente e que eles viajaram 2 dias depois do desaparecimento da Janela. E ela conta que eles voltaram no dia 26 de dezembro e que ele estava totalmente obcecado, sabe, pelo desaparecimento da Janela. Sabe que eles, devido à religião deles, eles não importavam, eles não tinham o costume, o hábito de ler jornal, de ouvir rádio, e que eles vieram a viagem de volta da Califórnia para o Colorado ouvindo rádio. E era sobre o desaparecimento da Janelle. Que quando eles chegaram
no Colorado, que ele ficou obsessivo, que ele obrigou ela a ler os jornais com artigos que se tratasse do desaparecimento da Janelle para ele. Sabe, ela tinha que ler os jornais para ele. Ela conta que achou um papel, um bilhete amassado, uma anotação, um rascunho, falando sobre o ancinho, sabe? Que tinha ancinho, marcas de sapatos desmanchados, marcas de sapatos na neve desmanchada. E ela contou também que eles tinham um filho, e esse filho foi assassinado. E no dia do funeral do filho deles, o Steve Bank, ela escutou ele dizer, falar: Deus, por que você deixou isso acontecer? Isso foi por causa da Janelle Mateus. E ela conta também um depoimento que eles, na época do desaparecimento da Janelle, que eles foram à igreja e que o ministro da igreja começou a falar sobre o caso da Janelle e pediu que ela fosse encontrada salva e que o Steve Bank, o marido dela, o ex-marido, que na época que ele foi acusado, eles estavam separados. Então, ela disse que ele repetia, murmurando várias vezes, que era blasfêmia, aquilo que o ministro estava falando. Então, ela falou que ele esteve obsessivamente, sabe, com o caso da Janelle Mateus, que ele não tirava, e mesmo quando eles mudaram, que eles foram para o estado do Idaho, que ele de lá ele continuou, ele realmente ele nunca desligou do caso, sabe? Isso também foi o que mais pesou para o julgamento dele. E teve também um caso que ele foi ao banco, né, fazer o serviço dele lá, de bancário, e ele começou a discutir com a moça que estava atendendo, que atende lá no banco, lá com a atendente, e ela chamou a polícia para ele, sabe? Então, no dia que ele teve audiência a respeito dessa cena, ele falou que o que eles estavam querendo era alguma coisa para colocar ele na cena do desaparecimento da Janelle Mateus. E que a polícia queria, sabe, a polícia não queria oferecer nada para ele, para se ele mostrasse onde estava o corpo da Janelle Mateus. Uma coisa que não tinha nada a ver com outra, né? Então, assim, ele sempre estava citando, sabe, o desaparecimento da Janelle Mateus. Então, quando foi em 2020, teve o primeiro júri do Steve. E esse júri, ele foi, da primeira, foi suspenso e depois cancelado. Os jurados não chegaram a uma convicção. A única coisa que foi adiante foi a respeito das declarações de falsificação que ele fez para a polícia a respeito da viagem. Só isso. Então, o juiz decidiu cancelar esse julgamento. E
O outro julgamento, o segundo e último, aconteceu em 2021, quase um ano após o primeiro julgamento. E nesse julgamento, a defesa do Ishiro disse ele, que eles acusavam o Drake, uma pessoa, sabe, que a mãe dela, um homem, do qual a mãe dele morava em frente, na rua, na mesma rua, e em frente, do outro lado, da casa dos Mateus. E que esse Drake, ele tinha ido na casa da mãe dele na noite que a Janelle desapareceu. E que, quando a polícia foi procurar ele, ele estava desaparecido e já tinha horas, e ficou horas desaparecido. E que a polícia alegou, não investigou o Drake, porque a família do Drake apresentou o álibi para ele. Então, a defesa alegou que esse Drake tinha sequestrado e assassinado a Janelle Matheus. Só que o Drake já estava morto, ele já tinha falecido, sabe? E isso tinha sido totalmente descartado pela polícia. Então, a defesa também alegava que o, o Steve Penk tinha a síndrome de Asperger, sabe? Que é uma, uma síndrome de aspecto autista, sabe? E também não foi aceita, sabe? E ele falou no dia do júri dele, ele falou que ele não tinha, sabe, culpa, que ele era inocente, que ele foi a pessoa a maior pessoa que teve durante o, o desaparecimento da Janelle, sabe? Isso foi o que ele disse. Então, os jurados não teve dúvida diante de tudo que foi apresentado no dia do julgamento e ele foi condenado. Ele foi condenado à prisão perpétua, né? E com direito a, com direito à liberdade condicional depois de 20 anos de prisão em regime fechado. Então, né, ele, na época, estava com 71 anos. Então, quando ele conseguir os 20 anos, cumprir os 20 anos em regime fechado, para ele conseguir a liberdade condicional dele, ele vai estar na idade de 91 anos. Então, ele está lá na penitenciária do Colorado, cumprindo a pena dele. Então é isso, gente. Muito obrigada por me assistir e até o próximo caso criminal. Tchau, tchau.